Eram os Novos Baianos mais 6 pessoas para completar um time de futebol. Era o tour do disco Novos Baianos Futebol Clube. 70 e pouquinhos, 5, 6 por aí. Enquanto eu corria, assim eu ia me chamar. Enquanto corria a barca, me chamar. Enquanto corria a barca, me chamar. Enquanto corria a barca, por minha cabeça. Novos Baianos foram os primeiros inventores do rock nacional e até hoje são insuperáveis. O que eles fizeram com a fusão de instrumento eletrônico com samba e com a música nordestina é uma música nova, até hoje continua nova, até hoje ninguém fez melhor. E até eu acho que o próprio Moraes Moreira anda retomando muito isso, o que é legal. Eu acho que se você falar, eles foram um dos 3 ou 4 grandes revolucionários da música brasileira de todos os tempos, são os Novos Baianos, sem dúvida. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo dando e passo aos olhos luz, ou vestidos de... Novos Baianos sempre foi rock and roll. Desde o início, em 1969, o nosso primeiro sucesso foi Ferro na Boneca, que era um rock and roll, que dizia: não é uma estrada, é uma viagem. Tão viva quanto a morte, não tem sul nem norte nem passagem. Necas de olhar para trás, o quente e o veneno é ferro na boneca, é pluft, 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 é no gogó, neném. Mas eu acho que esse veneno veio através dos Mutantes. Então, a partir daí, uma sobra de coisas que ficaram no ar, entendeu? Com o desembarque dos bichos, depois do dilúvio universal, que já eram os Novos Baianos, eu peguei uma frestinha disso aí, entendeu? E continuei, de alguma forma, dando continuidade a isso, mas de uma forma bem contra a cultura ou cultural, também não sei. Eu sei que a gente saiu fazendo. Novos Baianos, pra mim, é a maior banda de rock brasileira. Quando cheguei, tudo estava virado. Apenas me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Só entro no jogo porque estou mesmo depois. O progressivo, garotinhos. Tá com nada. Todo mundo tá querendo ver o que é a banana e nós estamos aqui para mostrar. A banana é uma fruta que tem encaixe. Você tira uma, descasca, não come com casca, e quando você joga a casca no chão, cuidado que o pessoal tira, escorrega. Banana progressiva. A juventude naquela época não tinha muito como se extravasar e se extravasasse demais, tinha sempre rota, polícia. Eu lembro que na época que eu comecei a tocar, eu me assustei com o susto das pessoas, porque eu achava que não era uma coisa assim, eu vou tocar para mostrar que a mulher também pode tocar. Eu gostava de tocar e fui tocar. E a gente não tem uma proposição direta, assim, a não ser proporcionar prazer para as pessoas, assim, para nós. Sim, lógico. Vai ser muito legal. Tem aqui o Ação Nossa, que é um grupo muito de São Paulo, muito urbano. O Som Nosso de Cada Dia foi uma história de amor à liberdade de expressão musical, a liberdade de se expressar da forma que queria, com música. O Som Nosso de Cada Dia, na minha opinião, foi a melhor banda que eu já vi tocando no Brasil. Manito, Pedrinho e Pedrão. O Manito foi fantástico. Porque o Manito era um músico que a gente não estava acostumado a ver. E o cara tocava tudo.
Ele era de uma eficiência mortal. O cara genial. O Som Nosso de Cada Dia foi um conjunto que me deu muitas satisfações, porque era o som que eu queria fazer. Depois que eu saí dos Incríveis, eu já estava com a influência do rock progressivo, de Yes. Para fazer rock nos anos 70 era uma guerrilha. Foi o primeiro concerto à meia-noite em Minas Gerais, no Cine Teatro Brasil, em Belo Horizonte, todo mundo lembra. O Som Nosso apresentou de maneira impecável. E muitas prisões, foram presos 300 e tantas pessoas. A polícia mineira na época estava usando os cacetetes de choque. A gente cansou de ser alternativo, a gente cansou de batalhar, de viver preso, de entrar em cana, de tentar fazer as coisas, conseguir não ter espaço. Pedrinho Batera foi Deus e o diabo na terra do rock and roll. Pedrinho Batera é uma fera, pena que Deus levou. O sinônimo de Pedro Pereira da Silva são as baquetas. Cuidado no barco, não virar. Você ficou com o carrão do papai, tomando Coca-Cola e mascando o chiclete. Tá na cara, é porque sabe nada. Esse filme foi o seguinte, a gente reuniu uns amigos músicos, né? Na época tinha o Tadeu, que era do sindicato, o Mano Sérgio, o Edu Viola. Justamente nessa época a gente fez esse evento porque estava havendo uma proibição de shows ao ar livre, né? E a gente fez a nossa manifestação, né? E foi isso, rolou, ficou uma tarde toda. Na década de 70, em que as pessoas eram mais unidas, havia um carisma muito grande, as bandas tocavam juntas. Ei, amigo! Reamigo é uma música do César de Mercedes, que era da banda na época, e ela evoca, né, os amigos a se unirem para cantar juntos, né? Procuram luz aonde chegar antes dos raios de sol, antes dos raios de sol. Terço, olha, hoje sempre foi uma mistura de rock progressivo com MPB, uma busca de misturar as nossas raízes com tudo que rola no mundo. O rock não rolava na grande mídia, então o que acontecia é que o público inteiro buscava o rock freneticamente. Ia para o show que ia acontecer às 21 horas, às 9 horas da manhã estava todo mundo de mochila na porta do ginásio. Eram grupos que eram do Rio e que atuavam no rock and roll, que era na época da ditadura. Eu tocava com o Flávio Espírito Santo e também toquei com o Peso. Aí o Barco do Sol, eu entrei para tentar conhecer mais a MPB, na verdade. Eu também estava com uma fixação em Egberto Gismonti, que era padrinho do conjunto, o Joaquim Morelenbaum, Nando Carneiro, Marcelo Costa. Era legal, mas era uma coisa instrumental. Talvez quem esteja assistindo isso não saiba
sobre o rock and roll do sul do país, que é o Rio Grande do Sul. O Bicho da Seda era uma banda que chamava-se Liverpool Sound. O Bicho da Seda, ele aconteceu em Porto Alegre por uma jam session, digamos assim, num clube de cultura. Foguete é cantor, compositor, escreve, até hoje. Tem uns seguidores. O Edson Espíndola, Edinho, baterista, maravilhoso. O Marcos Lessa é um baixista. O Rio Grande do Sul sempre teve bons grupos, assim. Todo mundo sabe que é bom se espalhar, mas às vezes corre muito devagar. Subindo a escada pra depois descer, com muito cuidado. Um Boeing 72389 pode te levar pra bem longe. Fizemos o primeiro Joelho de Porco, era eu, o Próspero Albanese e o Gerson Tacchini. Também nós era o primeiro Joelho de Porco. 1900 e o Tico apareceu em casa com um puta no sacolão, um violão desafinado. Nessa época, meu pai bebia muito e batia na minha mãe. E a única solução foi fundar o Joelho de Porco. E a coisa parava até entrar o Zé. Joelho de Porco é um desenho do Pernalonga ao vivo. Na Avenida São João, bebericando cachaça, sandália baiana. The Beatles! Heroína da América Latina. Joelho de Porco foi uma banda muito legal. Eu acho que foi a primeira banda punk que a gente teve aqui no Brasil. Um pouquinho mais que punk. Vai fundo, monetário internacional, que já estourou o prazo e o credor dá pro pau. Vai fundo, sua mãe. Atenção. Croquete. A filosofia do Joelho era muito simples, ser drugs, meninas e rock and roll. São mais 18 anos sem sucesso. E o Tico estava começando a preparar um disco, queria fazer um disco, queria inventar um nome de conjunto, os velhinhos de Miami, o isso, aquilo. Eu falei, olha, você vai me desculpar, mas eu acho que a única coisa que eu tenho que fazer é trazer o Joelho de volta. E aí nós fizemos um disco chamado Saqueando a Cidade, que foi uma retomada super legal. E aí, nesse disco e no seguinte, a gente conseguiu formular essa formação que está agora, que é Tico, eu, o Próspero pronto, aí. E o David Zing. Eu não lembro, na verdade, era uma grande nuvem para mim. No primeiro disco que entrou, o Zé mudou muito o tipo de música. Foi dificílimo para mim me adaptar, porque minha coisa era mais um rock simplesinho. Com ele apanhei muito. Nunca mais, passar o fim de semana ensaiando como louco na garagem da casa da mãe do baterista. The Beatles! Joelho de Porco! Cortou. Nevermore. Adeus tudo que eu peço. São mais 18 anos sem sucesso. Adeus tudo que eu peço. Nevermore. São mais 18 anos sem sucesso. Adeus tudo que eu peço. Perdidos na selva, mas que tremenda aventura. A Gangue 90 nasceu em Nova York, de uma ideia do Júlio, que eu ajudei também. A ideia foi trazer para o Brasil uma espécie de reportagem sobre aquele movimento fervilhante do rock new wave que estava surgindo lá naquela época, né? A Gangue 90 foi, para mim, a banda que revolucionou em termos de poesia e musicalmente também, porque eu estava fazendo outros trabalhos e, de repente, eu conheci o Júlio Barroso, que acrescentou para o gigante o Brasil. São 3 horas da manhã, você me liga pra falar coisas que são. O Júlio Barroso era um poeta rock and roll fantástico, que quem acompanhou o trabalho dele
Era muito legal conviver com ele, porque era uma pessoa extremamente criativa, ao mesmo tempo destrutiva, né? Na boa tradição dos grandes poetas românticos. E era uma pessoa que a imaginação disparava para todos os lados, e era aquela coisa que você, às vezes, ele mesmo criava uma coisa, se não anotava no papel, já perdia. Era uma pessoa muito... um grande poeta romântico, que a gente pode talvez comparar, né, com outra pessoa mais recente, que foi o Renato Russo. Eu acho que eles pertencem à mesma linhagem, ao mesmo tipo, à mesma família de poetas rock and roll. Denise Barroso era a verdadeira bruxa-fada da banda, né? Era uma pessoa de um coração imenso. E ela era o encadeamento do Júlio feminino, né? A May era uma ninfa, uma loura fantástica, que meio que encantava as pessoas que conhecia, e tinha esse papel na gangue também. O Júlio, ele compunha algumas músicas também, ele não tocava nenhum instrumento, mas ele batucava isso em telefone. A maioria das músicas do primeiro LP, ele participou não só das letras, como das músicas também. E depois, quando eu entrei, eu fiz muitas músicas com o Júlio, ele era um puta parceiro. E era sempre no piano, e ele cantando já alguma melodia que ele já criava e fazendo as poesias. Eu queria ser um índio, eu queria ser um índio. Dia que fecha pela floresta, dia que fecha pela floresta. Praia, arpoador, mergulho, curso, dança, poesia, circo, criança, tudo misturado. Foi assim. O circo ali parecia uma nave mãe, que foi aonde saiu vários filhinhos maravilhosos. De lá saíram todos os novos talentos, Lobão, Paralamas, Titãs, Legião, o Traje, Kid de Abelha. O circo da Dona Lapa, 23 de outubro, 82. Kid de Abelha começando, bem pequenininho, o Lobão tocando. Nasceu da fome dos artistas, da opressão, da ditadura e dos exercícios de porão. E a coisa foi tão forte que explodiu na lona do Circo Voador. Os primeiros shows tinha 18 pessoas, o segundo tinha 36, o terceiro tinha 100 e tantos, e daí pulava para 500, e daí para 4.000. Blitz foi o ensaio do Circo Voador. Blitz, novinha, que não era ainda uma banda de firme, era assim, vários que se juntaram um dia para dar uma... Blitz no Rio de Janeiro, a cada esquina, cabeludos eram parados e tal. O Lobão sugeriu o nome, então o Lobão foi fundamental para esse começo. É um baterista super vigoroso, de comentários em cima das letras, das viradas. A bateria do Você Não Soube Me Amar, chocante. Você Não Soube Me Amar nasceu nas Violadas de Saquarema, ao Rio de Janeiro. E a gente sentia que ela chegava muito bem nas pessoas, tinha uma coisa de humor, de dançar também. Existia uma confiança na gente de que tinha um trabalho super legal ali, que a gente estava contribuindo ativamente para a nossa geração. A gente estava fazendo um documento histórico de linguagem, de música contemporânea. A gente entrou na Odeon e vendeu quase 1 milhão de cópias de um compacto que só tinha um lado, Você Não Soube Me Amar. Do outro lado era nada, 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 nada. Quase 1 milhão de cópias. Quando eu viajava de avião, olhava para trás, via a nossa banda, a nossa tribo ali indo
ou para Salvador, ou para Arapiraca, fazer um show, era de uma felicidade assim alucinante. Era isso, era chacrinhar a nossa arte, fazer ela chegar na empregada, na filha da madame e na madame, se possível. Lobão talvez tenha sido a figura principal dessa história toda. Foi quem mais provocou, foi quem mais desafiou e quem mais transcendeu. Ele é um anárquico. E isso eu adoro no Lobão. Foi na escadaria do metrô, cenas de cinema. Lá embaixo não tem estrela. Cenas de cinema, que é o primeiro disco, eu acho genial. Os outros eu não sei os nomes, mas eram todos muito bons. Ele tem uma música que eu acho genial, rigorosamente genial. Aterrores minha alma se leva. É um insight soturno, é o futuro passando na velocidade terrível da queda. Espaço aberto. Vem viver comigo, vem me experimentar. Solta as coisas O lindas Rock Voador reunia da mais expressiva bagunça a inteligência nova brasileira em termos de música pop. Barão quando o pai não acreditava no filho, o João, que era o dono da Som Livre, o Gazuza começou a cantar e todo mundo, ele caiu, ele achava que estava ajudando o filho, vão falar que eu tô... Você precisa dar. O Barão começou em 81 com o Guto e o Maurício, eles eram colegas de colégio e eles se reuniram com outras pessoas para formar uma banda que eles estavam a fim de... Tinha a princípio um compromisso firmado numa Feira da Providência daquele ano para a gente tocar. E eu fui chamado junto com o Cazuza, com o Dé, assim, procura através de amigos, recomendações. Levando a minha vida sem me preocupar. Você pintou, eu tava calmo. Eu acho que a banda evoluiu musicalmente muito. Eu acho que a gente foi cada vez mais acrescentando coisas ao universo de informações que a gente tinha de rock, de rhythm and blues e de música brasileira, que a gente sempre teve desde o começo, com coisas latinas, africanas, mais brasileiras e coisas das outras linguagens. Eu acho que a gente teve momentos, assim, bastante significativos dentro da história. E aí a gente começou um caminho meio paralelo. O Barão gravava um disco, a Blitz gravava, a gente fazia um show grandão, o Barão fazia. O Barão é minha paixão. Desde 1982, quando eu cruzei com o Barão, minha vida mudou toda, entende? Tinha Frejá, tinha Cazuza, tinha aquela turma, tinha aqueles garotos todos. E eu entendo rock and roll muito sobre essa coisa, sabe? Da garotada junta. Cazuza foi uma coisa, foi um cometa para mim. Eu tenho vontade de dar um tiro na cara de Deus, depois dele levar Cazuza. Cazuza foi o maior poeta que a gente teve. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Um cara com uma antena super sensível. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele e por ele. Sei que ele está bem lá em cima. Cazuza era um poeta em estado selvagem. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias estão de par em par, procurando agulha num palheiro. Ele escrevia coisas maravilhosas. Nas noites de frio é melhor nem nascer.
Nasce calor, se escolhe a matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam um país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, pois ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eram insights, sabe? Eram verbalizações do transe. Isso é muito importante no rock. E o Barão Vermelho foi primeiro digamos, uma ferramenta, né, para o Cazuza colocar aquelas letras na boca do povo, né? E depois o Barão cresceu como conjunto até que hoje é um super conjunto de rock. Pode tirar seu time de campo, o meu coração é do tamanho de um trem. Iguais a você, eu já peguei mais de 100. Pode ficar que eu estou fervendo. O punk, ele, aqui no Brasil, ele começou assim, quer dizer, eles tiveram... que o brasileiro sempre foi muito antenado, então estava acontecendo na Inglaterra, em 77. Todo mundo reivindica para si o começo. Por exemplo, a turma de Brasília, que era uma classe média alta, aqui em São Paulo era uma coisa bem pobre mesmo, da classe proletária. O Inocentes começou em 1981, né? No meio do movimento punk, era uma banda nova na época. Mas os membros do Inocentes saíram de uma outra banda que já vinha desde 79, que era o Condutores de Cadáver, e de uma outra, o Resto de Nada. O Inocentes ele veio daí, da Vila Carolina, freguesia do Ó. Ninguém morre duas vezes. Ninguém morre duas vezes. O punk tem uma simplicidade para você tocar, não precisa de muita coisa, você não precisa ser um virtuoso. Então eu vou muito pela simplicidade. Sem frescura, 2, 3 acordes, energia, letras fortes, isso é música punk. Pátria amada, é pra você esta canção desesperada, canção de desilusão. Punk fala de tudo, acho que ele tem uma maneira diferente de enxergar o mundo. Então, o punk fala de tudo, de drogas, o punk, as letras do punk são sociais, políticas, amorosas, são de tudo, sobre tudo. Acho que eles têm uma maneira diferente de enxergar, de falar sobre isso, né? Cidade não para, cidade não para. Cidade não para, cidade não para, cidade não para. Rio de Janeiro não combina muito punk com o Rio, né? Rio é uma cidade praiana, tropical, balneária. Pra mim, carioca, ver um punk de São Paulo era assim, o grande lance. O São Paulo era o grande lance. Bom, na época tinha Olho Seco, no começo, Inocentes, Fogo Cruzado, que era uma banda excelente, Lixo Mania, que era interessante, 365 chegou depois, saído do Lixo Mania, tem coisa boa. Ratos de Porão, e tinha a coisa mais, assim, punk. Ratos de Porão é a banda mais louca do mundo, cara. Ela surgiu em 81, né? Na periferia de São Paulo, periferia oeste, era Vila Piauí. E pelo fato de a gente ser da periferia e ser de família pobre, assim, influencia a gente muito mais, né? Assim como um movimento de proletariado. Ratos de Porão pelo menos a relação que a gente tem com Sepultura,
muito forte. É uma banda que a gente sempre vai respeitar o resto da vida, não tem dessa. O Inocentes mesmo tomou um caminho diferente, a gente tomou outro caminho. E nenhum, assim, sobreviveu fiel ao movimento punk, quanto assim, porque hoje em dia a gente é considerado como os traidores do movimento punk, né? Pelo fato de não ter conseguido sobreviver apegado ao movimento mesmo. Nós não somos de São Caetano, não? Como? Ele é, somente o sucata é de São Caetano. Aquela besta aqui, ó. É. Aqui do lado. Ele é de São Caetano. E você? Eu e o irmão somos de Mauá. Nasceu num subúrbio operário de um país subdesenvolvido, apenas parte da massa de uma sociedade falida. Submisso a leis injustas que o fazem calar, manipulam seu pensamento e o impedem de pensar. Chega. Chora, chora. Pode-se dizer que foi onde começou na região do ABC, foi aqui em São Caetano. O pessoal começou a curtir debaixo do buraco da linha do trem. Atualmente, o movimento punk de 82 aqui no Brasil está diferente de hoje. E também lá fora, na Europa, está bem diferente, né? Teve o ressurgimento do movimento skinhead, da música Oi, o ressurgimento também do ska. Sempre aconteceu aqui no Brasil, que não tem espaço, principalmente para bandas punks, né? Que tem eu acredito que elas sejam mais autênticas, né, nas letras, né? Muita gente fala mal, mas que o próprio Kid Vinil mesmo trazia, que a gente gravava em fita, né, fita cassete, e colocava para rodar dentro desse clube. E ficava o pessoal curtindo o som, bebendo. E eu acho que eu fui um dos primeiros caras no rádio, eu e o Marcelo Nock. O Marcelo parece que tinha um programa em Salvador também, a mostrar bandas de punk rock. Comecei a me misturar com essas pessoas, graças também ao Verminose. Que necessariamente o Verminose já não era aquela banda absolutamente punk. Você não vai poder dizer não. Em 83 a gente teve que mudar o nome de Verminose para Magazine, porque ele chegou pra gente e falou, olha, se a gente quiser ter uma gravadora, gravar um disco imediatamente e fugir um pouco desse circuito alternativo, seria bom a gente mudar de nome. Vou tirar xerox e batalha algumas pilas, sou boy. Soul Boy vendeu mais de 200 mil compactos. Porra, só dá esses caras na televisão cantando essa porra dessa música. A primeira banda que se rotulava como punk e que realmente conseguiu entrar na grande mídia foi Camisa de Vênus. Nome absolutamente impublicável. Os jornais públicos botavam Camisa de Reticências. Houve uma reação dos chamados músicos baianos, né, que se sentiram o espaço tomado, assim, né, por aqueles caras que usavam os signos do imperialismo, né. Falavam em rock and roll, falavam com guitarras elétricas. Chegou aqui em São Paulo e estourou. Historicamente, foi a primeira banda a inserir palavrão na música brasileira. Que me tem carinho, mas eu vi você com a mão no pau do vizinho. O Camisa foi a navalha na carne do rock brasileiro. É o bota pra fuder. Como é que é? Resposta muito incisiva de público, né? Do cara que adora o Camisa e do cara que odeia. Essa coisa passional, visceral, forte. Eu acredito no seu ponto de vista, eu acredito. Nós gravamos um compactozinho em 82, depois o primeiro disco em 83.
depois um em 85, dois em 86 e 87 acabou com um duplo sentido. Tava deitado na cama, conversando com a minha mulher. E com a TV ligada, num desses jornais qualquer. Meia hora de chuva, essa cidade já tá toda... Uma certa consciência da nossa parte de que nós não temos nada a ver com esse artista simpático que se tornou o protótipo do rocker brasileiro, né? Que é o cara que tá de bem com a mídia, é o cara que faz gracinha, é o cara simpático, é o cara que quer ser agradável. Enquanto Freud explica, o diabo dá os toques. Rock and roll, boys! Eu me lembro de uma época muito divertida, de muita provocação e de muita briga também. Foi bacana. Performance, não sei, performance é aquela coisa, aquele ritual que você leva e tem um estímulo das pessoas e você com toda uma energia que vai e volta. Eu participei da banda performática do Aguilar, né? Isso era 80, 81. Qual participou também Paulo Miklos, né? Que depois a gente teve junto nos Titãs. Sonífera ilha, descansa meus olhos. Essa coisa new wave, punk, dark, isso tudo era tudo ao mesmo tempo no Brasil. Isso não tinha muito... nem tinha tanto rigor assim, essa coisa muito sectária, quem é punk não é new wave. Quer dizer, eu acho que tinham pessoas assim, mas a gente dos Titãs, por exemplo, a gente tocava reggae, tocava funk. Os Titãs começaram mais ou menos em 1982, 81. Já tinha, todo mundo tinha o seu trabalho individual em outras formações, outros subgrupos, né? Mesmo da época do Equipe, quando a gente estudava junto. Acho que basicamente por causa da amizade e do bom humor. Essa química nossa, ela funciona, é muito dinâmico, assim. Então a gente faz parcerias diversas, né? Diversos encontros diferentes. Como são vários compositores dentro da banda, eles têm até que disputar um espaço, porque às vezes fica pequeno. Tinha momentos que cada um vinha com uma música meio pronta, tinha momentos que um vinha com a letra, o outro fazia a música, outros três, às vezes compunha 6 pessoas faziam uma música. Todos eles são muito inteligentes, todos eles são antenados, ouvem coisas muito boas. Tive com os Titãs de 82 a 92. Viemos a gravar o primeiro disco só em 84, do qual teve o sucesso Sonífera Ilha. E fizemos, aí foi Titãs, televisão, aí veio Cabeça Dinossauro. Que é um disco que é clássico, assim, nosso, né? Meio... Um signo, assim, né? Considerado o disco da década, já se falou muito nele. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem da faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia, o homem criava... Os Titãs nunca tiveram um chefe, patrão, líder. Todas as decisões dos Titãs têm que ser tomadas 8-0, não existe 7-1. Nesse processo todo, a gente só foi crescendo. E foi aprendendo a tocar e a se aprimorar, a cantar melhor, a tocar melhor. Eu vou me embora para a ilha, fazer a cabeça sob o sol que irradia. Os Titãs sobreviveram muito tempo, conseguiram fazer coisas muito boas, mas de repente começaram a ser sugados pela mídia, pela gravadora, por uma série de coisas que obrigavam eles a ir por uma direção que necessariamente não era uma direção que eles queriam seguir, mas que a tendência mercadológica, a tendência de venda de discos levava eles para aquilo. Hoje eles estão tentando um pouco daquilo que eles deixaram no passado. É cedo ou tarde demais. Olha aqui, ó, outra aqui, ó. Um traje no estúdio com o Liminha. Isso aqui é o Nas Nuvens, os primórdios do Nas Nuvens. O Roger era uma criança, cabelinho curto. Eu me amo, não volto mais me ver. Uma festa, uma brincadeira, eu falei, que tal o traje a rigor? E o nome pegou,
teve a primeira formação de todas, assim, que foi uma coisa rápida para uma festa, assim. Depois a gente formou com o Edgar na guitarra, eu, o Leospa na bateria e um baixista que chama Silvio, que ficou um pouco tempo, até 82, quando entrou o Maurício. Eu tinha uma galinha que se chamava Mary. O traje tinha essa coisa, né? O humor, mas um humor inteligente. Achei a letra do Inútil fantástica. O Edgar já estava tocando com Ira, também já não dava para ele ficar com as duas bandas ao mesmo tempo, ele sempre tocou com 1000 bandas ao mesmo tempo, né? Então saiu o Edgar e entrou o Carlinhos. Foi essa a formação de 80, que nós gravamos o segundo compacto, 84, e o primeiro long play, Nós Vamos Invadir Sua Praia, foi a formação que estourou. Nessa música, Nós Vamos Invadir Sua Praia, a gente teve assim, um monte de gente, um monte de cariocas aqui. O Lobão estava aqui, o pessoal dos Miquinhos, acho que o Rich, Léo Jaime, um monte de gente. Aquela coisa, né, de rock and roll, volta ao ginásio, não sei o que, um passando a mão no outro, botando bilhetinho atrás, não sei o que, ninguém... O Lobão saiu daqui com um bilhete, assim, escrito, sou viado. Na época a gente não tinha essa fissura que o pessoal tem hoje de gravar logo uma demo e gravar um disco, né? A ideia era tocar. O meu parâmetro eram os meus amigos, sabe? A ideia que eu tinha ao fazer uma música é que eu não tivesse vergonha de cantar aquilo, ela tivesse num nível que os meus amigos pelo menos gostassem. E a gente acabou fazendo um sucesso com um público que a gente nem imaginava, com criança, com empregada doméstica, e na época a gente até falamos, vamos dar uma sumida aí, porque vai desgastar isso daqui, né? A gente só dá a gente direto. Então a gente começou a gravar um disco a cada 2 anos, assim. Em 81, o Ira, que era uma banda que a princípio não saía do seu bairro e não parecia que não existia mais ninguém além do que essas pessoas que se reuniam numa garagem, né? A gente começou a ter contato com outras pessoas. O Ira, parece uma convenção da Warner, eles tinham acabado de ser contratados, o Nazi, o Edgar Scandurra. Eu tô aqui assim com uma barba quase preta, o André Jung. A gente foi convidado pelo Pena Schmidt, toda essa turma, né? Foi Titãs, Ira, o Traje a Rigor, bandas que não existem mais como os Agentes, Azul 29. Entramos na a última geração de compactos no Brasil, isso foi em 1983. E eu acho que a partir do final de 86, 87, esse círculo começou a pegar fogo e o rock acho que começou a virar assim, uma coisa um pouco mais nervosa, né? Aí foi a vez de nós que estávamos congelados na época na Warner, nós gravamos em 83 aquele compacto, ele recebeu o que a gente julga assim, uma espécie de censura interna, né? Porque alegavam pra gente que a música era censurada assim, por vias de fato, né? Em 85 nós por uma pressão assim, digamos assim, até dos meios de comunicação, os jornais sempre falavam muito do Ira, e a gente fez uma mudança de comportamento, gravado, mixado e editado em uma semana, e um dos discos que eu acho mais importantes, não só da carreira do Ira, como dessa fase do rock nacional. Lá por volta de 83, 84, foi uma época muito rica no rock em São Paulo. Então, tinha o chamado rock paulista, né? Mercenários, Smack, Voluntários, mesmo Inocentes, Akira S e tudo. E todos se atuando e criando espaços, lugares para se tocar, eventos em comum. E nesse ponto, dessa mesma maneira, assim, o pessoal de Brasília entrou também em São Paulo. Eu lembro dos primeiros shows do Legião, quando era trio ainda, com o Renato tocando baixo e cantando. Era das bandas que eu mais curtia. Era tipo assim, a banda vinha pra cá e o Edgar emprestava um prato de bateria ou bateria pra eles, ou ensaiavam na casa das Mercenárias. O Porto Elétrico surgiu quando eu conheci o Renato Russo, numa festa em Brasília.
Conheci ele através da coleção de discos, tinha disco punk. Eu falei, com quem que tem disco em Brasília, punk? Eu achei que só eu tinha. Nessa turma o Fico fazia parte, o Fio Renato fazia parte do Aborto. E na época eu, meu irmão Geraldo e o Gucci, que depois passou a ser baterista do Plebe Rouge, formávamos a Blitz 64. A gente começou assim que acabou o Aborto Elétrico e na mesma época acabou a Blitz 64 também. Então éramos todos amigos, eram pessoas. Então um dia resolvemos levar o som, o Louro, o Fê combinaram, vamos levar um som, fazer uma jam em casa. E daí surgiu o Capital. Tem cheiro de gasolina e óleo diesel por toda a plataforma, O Aborto gerou duas, a Legião e o Capital. Agora você lembrou uma coisa, o Aborto Elétrico gerou duas bandas, mas a Blitz 64 gerou mais. Lembrei. Tem a Plebe Rouge. Lembrar da história da Plebe é foda. O lance é o seguinte, eles sempre foram os melhores músicos, as músicas sempre foram as melhores. Da turma de Brasília, eu sempre achei eles assim, os melhores, os mais criativos. Todos os dias quando acordo, não tenho mais. A Legião começou no final de 82, a ideia era o seguinte, Renato e Bonfá, Renato tinha saído do Aborto e estava cansado de ser o trovador solitário, onde ele cantava as músicas dele no violão antes da apresentação do Capital, da Blitz. Primeiro disso foi uma coisa que já estava rolando dentro da gente há muito tempo. O Renato, por exemplo, ele sempre falava isso. Eu já falei tudo que eu tinha que falar no primeiro disco. O que eu vou falar agora, entendeu? Penso a você, é me dominando assim, que você vai me entender. Eu posso estar sozinho. O Renato Russo, grande perda que a gente teve, fiquei super triste, é uma perda que a gente só vai sentir no decorrer do tempo, assim como foi Cazuza, e a gente sente até hoje a ausência daquele espaço que ele preenchia, né? Quando pintou Legião Urbana, a gente viu realmente que eles tinham uma coisa muito especial. Rapidamente eles começaram a dividir os nossos fãs aqui, né? Começaram a roubar um pouco os nossos fãs e mostrar um trabalho muito intenso e muito forte. Feche a porta do seu quarto, esse toque o telefone, pode ser alguém com quem você quer falar por horas e horas. Final de 82, início de 83. Quando a gente foi pro Rio, é que a gente se juntou, o Bi começou a tocar baixo, a gente passava as tardes ouvindo Cream, Led Zeppelin. A coisa não andava muito e só começou a andar no momento que a gente conheceu o João na universidade. Um amigo nosso, em comum, o Super, apresentou o Bi pra mim, né? E disse, pô, esse cara é baterista, bota ele pra tocar aí que ele já toca em tudo quanto é canja aí, das bandas de baile e tudo. Paralamas é fruto, na verdade, de uma amizade forte, sabia? Se não fosse... Se a gente não se amasse tanto... Caravana do amor, não fala com esse Eu acho que a nossa equação dessa coisa rock e reggae é bastante variável, porque o reggae misturado com rock foi o que fez a gente ter vontade de ter uma banda mesmo. Quando a gente começou a tocar juntos, eu, Herbert e João, tava tendo na Inglaterra aquele negócio do New Wave, né? Tinha o Clash, que tocava coisas de reggae, tinha o B40, tinha um monte de grupos ingleses que começaram a tocar ska, aquele movimento two-tone no começo dos anos 80. E a gente gostou muito daquilo e começou a tentar fazer mais ou menos... A gente começou o grupo mais ou menos pensando nesse negócio two-tone. Todo dia, o sol da manhã vem lhes desafiar. Traz o sonho pro mundo quem já não queria. Fala a vida essa bicha. Tocar fora do Brasil é uma experiência muito legal, assim. A gente já tá super popular, assim, em vários países da América do Sul. No nosso caso, o que a gente tem é uma curiosidade muito grande, uma vontade de viajar, e principalmente não ter uma coisa que eu acho que, em geral, as pessoas têm, que é na música brasileira, que é a preguiça de recomeçar, de começar do zero de novo. No final de 85, começo de 86, foi o verão do rock.
Já tinha tido o verão de 84 para 85 com o Rock in Rio, né? Onde Paralamas realmente arrebentou. O ano de 85 foi muito Paralamas. O nosso LP saiu em maio. Uma coisa dançante, com uma guitarra rascante e as partes de teclado bem mecânicas, assim. O estilo muitas vezes é mais importante do que a própria música. A roupa, ou a não roupa, a atitude, o cabelo. Você aprende a importância de você ter um estilo, não só na música, como no visual também. E isso ficou muito claro para mim, o RPM seria uma banda new romantic. Nós nos maquiávamos muito no começo e tal. E essa coisa techno, né? Então a gente se encaixava ali. Éramos no formato do que a gente queria fazer. Era uma herança daquela coisa progressiva, os teclados e o uso de sequências e tal, que a gente gostava muito, junto com a coisa pop. Jogos, armas de fogo, corte exposto. Foram 5 anos maravilhosos, 84 a 89. O RPM fez tudo e muito mais do que a gente tinha se proposto e se acabou. Para Brasil, Raimundos los mejores. Tomara que o mundo aceite os Raimundos. Sepultura. Eles achavam barato era a batidona do maracatu com o rock. Eles tinham essa cultura, a gente sempre teve. E tinha uma banda chamada Inocente. Nossa, eu escutei o primeiro disco do Inocente, que foi o Pânico SP. Eu disse, porra, é isso que eu quero fazer, o som que eu quero fazer, porque parecia que ele tava falando do Alto do Pio, da periferia que a gente mora e tal, do subúrbio lá de Recife. O nosso primeiro single do primeiro disco foi Ana Júlia. Oh, Ana Júlia. 2 meses já era a música mais tocada do mês, acumulou execuções para ser a mais tocada do ano. Planet Ramp é uma banda de palco com certeza. Com a internet, a molecada começou a pegar influências mais variadas do que aquela repetição que elas estavam tendo há um tempo atrás. Começa de uma parceria mesmo na escola, da vontade de tocar nos festivais, tocar em pequenos bares, fazer graça para os amigos mesmo. Eu queria até ser cantora lírica, mas eu não, a disciplina não estava em mim, assim, pelo menos naquela época não ainda. E eu gosto mesmo é de rock and roll. As principais informações sobre política, cultura e esportes no Le Journal, amanhã, 6h30 da manhã. O álcool está envolvido em quase 50% das mortes no trânsito. Portanto, se beber, não dirija.